Olá, meu nome é Adalberto do Vale, sou supervisor técnico da Estação de Meta-Reciclagem de Valparaíso de Goiás. Estou aqui com o meu auxiliar Hugo Rodrigues e hoje vamos falar um pouco sobre o seu televisor analógico, que te acompanhou por vários anos. Vamos falar sobre a tecnologia interna e os males que ela gera uma vez descartada incorretamente. Vamos lá, Hugo? Então, pessoal, o televisor analógico, ele é composto primeiramente pela carcaça, que é esse plástico que protege o equipamento interno, os componentes, e também protege você contra alguns fenômenos que acontecem dentro do circuito. Geralmente, esse plástico é um ABS, um plástico resistente, que suporta até pequenas quedas. Uma vez mal descartado, já a gente vai falar o que acontece na natureza com esse plástico. Aqui temos a placa de circuito impresso. É uma placa de fibra de papelão, ou seja, papelão triturado, prensado com resina, aonde fica soldado os componentes eletrônicos. Atrás você tem uma superfície de cobre, onde as trilhas que interligam todos os componentes ao circuito eletrônico. Basicamente são peças lineares, do qual é composto por transistores, capacitores e resistências. Juntando toda essa família, você consegue gerar alta voltagem, do qual sai do playback, que é uma das peças mais importantes. O playback, ele pega uma energia de 110 volts ou 220 e converte em até 28.000 volts, dependendo do tamanho do aparelho. Além de converter uma voltagem baixa para uma voltagem maior, você tem vários filtros e a parte que sintoniza os canais de TV analógico ou digital, desde que você usa um equipamento específico para isso. Além disso, nós temos a bobina defletora, que serve para isolar a frequência e a alta voltagem, que é mandado para o tubo de imagem, que vamos falar já dele. E temos cobre, encapados de cobres da maneira geral, porque o circuito é eletrônico e a base de todo circuito eletrônico são trilhas de cobres. Voltando ao plástico ABS, esse é um plástico altamente resistente, que justamente ele tem que suportar o peso dos componentes internos e de pequenos movimentos do usuário. Esse plástico, na maioria das vezes, ele vem anti-chama, ou seja, ele apresenta uma dificuldade de propagar chamas. Uma vez que esse plástico é jogado na natureza, para ele desaparecer por completo, leva até 300 anos de idade. Fora isso, ele pode causar o quê? Uma vez virado ao contrário, ele pode acumular água, que espalha focos de mosquito transmissores de doenças. Temos o tubo de raios catóticos, o tubo CRT. O tubo CRT é uma das partes mais problemáticas de tanto um monitor de computador de informática como um televisor. Então, esse tubo, pessoal, ele é composto por vidro, que blinda ele. Você tem banho de mercúrio, por quê? Quando eu falei do playback, que é o componente que gera uma alta voltagem, no caso dessa televisão de 14 polegadas, ele gera 14.800 volts. Ele pega uma energia de 110, 220 e converte para uma voltagem dessa altura. É como se eu estivesse ligando uma grande lanterna. Então eu vou jogar uma alta voltagem para que clareie e eu posso ver a imagem gerada no meu circuito recebendo através de um sinal de transmissão para essa grande lanterna. Só que para me concentrar essa intensidade de luz, eu preciso que esse vidro seja protegido. Não deixe que as luzes vazem pelas laterais, e sim concentre somente na parte da frente do tubo.
Então, este banho, para proteger com que as luzes não saiam de dentro do tubo, é dado um banho de chumbo, um metal bastante pesado e que protege que essa intensidade de luz não saia para fora do tubo. Uma vez que esse banho, essa parte preta de chumbo, é espalhado no tubo, ele é fechado. Este tubo de imagem ele é fechado a vácuo, ou seja, ele é tirado todo o oxigênio. Na parte da frente do tubo, nós temos uma tela defletora, do qual recebe o sinal de imagem para formar em pequenos pontos, chamado pictures, a imagem do qual vai ser visualizada. Para que essa imagem tenha uma facilidade, dentro deste tubo contém o mercúrio branco, que esse mercúrio faz com que essa imagem reflita com mais facilidade, dando a imagem. Então, tanto o chumbo que reveste esse tubo, quanto o mercúrio que contém dentro, e outros metais como o ferro, a própria tela de cobre e outras propriedades como pequenas borrachas e plásticos, é altamente tóxico para a natureza. Uma vez que esse tubo é fabricado, ele é testado com equipamentos para saber o nível de poluição, ou seja, o nível do qual a contaminação dos metais internos é capaz de exalar fora do tubo. Então, por isso que ele é feito com esse vidro bem blindado. Uma vez que você descarta esse televisor na natureza, geralmente ele é quebrado, seja por fenômeno da natureza ou por pessoas, do qual não tem um conhecimento do perigo. Uma vez que chove, esses metais, como o mercúrio e o chumbo, vai para a natureza, que é despejado, e aí contamina o solo, rios e demais. Assim, a estação de meta-reciclagem trabalha em o descarte correto. Hoje no Brasil e em alguns outros países fora, é feito o quê? É reaproveitado esse tubo em empresas especializadas, do qual descontamina o vidro, tirando esses metais pesados da forma apropriada, e este vidro é triturado e usado em usinas que fazem pisos, cerâmicas e azulejo para dar o brilho, e algumas tintas de alta resistência para demarcação asfáltica. E assim eles fazem o descarte correto. Alguns outros metais viram vergalhões e viram cadeados e outras propriedades dentro da cadeia ferrosa. E assim é feito o descarte do tubo. Ainda no televisor, voltando à placa de circuito, até certos tempos era um grande problema. Por quê? Os componentes do qual que era utilizado se tornaram antigos. Hoje a tecnologia é SMD, é uma tecnologia menor que ocupa menos espaços e consome menos energia. Fez com que as peças lineares se tornassem inúteis para esses televisores modernos. E a partir daí o grande problema foi solucionado da seguinte forma: os componentes e os circuitos expostos nessas placas hoje é triturado e retirado o cobre, alumínio e outros metais, do qual é reutilizado na cadeia de reciclagem, transformando em outros equipamentos eletrônicos e até outros tipos de equipamentos utilizados no lar. A própria fibra, que era um grande problema devido ao volume depois de triturado, hoje é usado na construção civil para a construção de tijolos ecológicos. Ou seja, uma vez que a fibra que sobra da trituração para retirar os outros metais, a própria fibra é misturada com outros produtos que viram o tijolo ecológico, que é um tijolo térmico, um tijolo muito mais leve do que o tradicional, e assim você consegue reciclar e aproveitar a fibra de papelão. Fora isso, o próprio televisor analógico ainda é rico em metais como o cobre. O cobre, para quem não sabe, ele é um dos metais do qual, uma vez que ele é retirado da natureza, ele não nasce mais. O petróleo, em alguns anos, como 2, 3 mil anos, ele consegue, através de fósseis animais, folhas e restos de vegetais, se transformar de novo. Já o cobre não, ele vem das rochas de cobre, do qual, uma vez retirado da natureza, você não consegue mais ter ele novamente. Só que ele é um grande material para a reciclagem. Então a propriedade de reciclagem dele é muito grande, sendo que você pode aproveitar até 100% dele. E ele é rico
dentro do televisor. Fora isso, já tem alguns materiais do qual há um tempo atrás você tinha grandes problemas, que era a própria borracha e o próprio plástico que sai dos fios e de algumas recapagens que tem dentro do próprio circuito. Hoje, em várias experiências, a indústria de reciclagem desenvolveu alguns equipamentos do qual hoje você é capaz de pegar borrachas, restos de plástico que sobra da trituragem da placa de circuito e de alguns outros componentes, transformar em tijolos, bloquetes, banco de praças, placas de sinalização e demais outros utilizados. Qual a diferença? A diferença é que uma placa normal, que era usada de metal, ela tem a durabilidade de 10, 15 anos no máximo. Ela enferruja, ela fica exposta à natureza. Já uma placa de trânsito feita com o resto da borracha e do plástico, você tem uma vida útil de pelo menos 50 anos de garantia com este material. E isso você tira da natureza esse tipo de material. O plástico ABS, finalizando com ele, que é o maior conteúdo da TV, ou seja, a parte maior que você tem no televisor. Ele é um material muito utilizado para a fabricação de peças da área automobilística devido à sua resistência, e é um plástico que ele é 100% reciclável. Então o plástico ABS anti-chama, que é a maioria que envolve esses televisores, eles são triturados e injetados um novo objeto com o material gerado de televisores e muitas vezes também de monitores da área de informática. Então, pessoal, ao descartar a sua TV analógica, em primeiro lugar você tem que ter a consciência se realmente é a hora de descartar. Pois hoje uma TV analógica, como essa que a gente acabou de desmontar, ela se transforma numa TV digital. Como assim? Muito simples. Você adquire um conversor analógico para digital. Simplesmente a sua TV que é analógica, que ainda funciona muito bem, que foi um presente da sua avó ou da sua mãe, que é um objeto de sentimento, você adquirindo um conversor de analógico para digital, você vai assistir normalmente todos os canais como qualquer outra TV, seja ela em Full HD, de LED, de plasma ou de LCD. Com o conversor, a sua TV de CRT funciona normalmente como uma TV moderna. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.